Bom, boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está na Austrália. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu sou consultora de bem-estar do Terra e líder da equipe de consultores Well Plus Oil. Obrigado, primeiramente, pela presença, mesmo que virtual. Eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês essas dádivas da natureza que são os óleos essenciais. E eu vou pedir para todos deixarem o microfone no mudo para não dar interferência no som. E ao final da aula eu abro para perguntas, tá? Como vocês já devem saber, esse é um evento oficial Clube Diamond, ou seja, quem assistir essa aula e se cadastrar após a aula pode ganhar alguns óleos diferentes, dependendo do kit de cadastramento que você escolher. No final da aula eu explico tudo para vocês, não precisa se preocupar com isso agora. Bom, então um breve resumo da nossa aula. Ela tem a duração de 45 minutos, mais 15 minutos para perguntas. Um pouquinho sobre o conteúdo, então eu vou contar um pouco sobre como eu conheci os óleos essenciais, o que são os óleos essenciais, por que eu escolhi doTERRA, as diferentes formas de uso, quais óleos essenciais usar e por onde começar. Então, um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, meu nome é Aline, eu moro na Austrália há 3 anos. Eu sou pós-graduada em marketing, mas desde que eu conheci os óleos essenciais, eu me dedico 100% a isso, informando e educando o público, prestando consultoria de bem-estar e liderando uma equipe maravilhosa de consultoras que estão tanto aqui na Austrália quanto no Brasil. Eu sempre fui muito ligada à natureza e às soluções naturais, né? O meu amor pelas plantas, eu acredito que ele vem de família. O meu avô era praticamente uma enciclopédia ambulante de plantas, então ele sabia tudo sobre todas as plantas que você pode imaginar. Ele sabia o nome científico, o nome popular, a origem da planta, o poder medicinal, enfim, tudo. E a minha mãe, ela é engenheira agrônoma e paisagista. Então, desde a minha infância, eu tenho muito contato, né, com a natureza, com as plantas no geral. E depois que eu me tornei adulta, eu busquei manter esse contato, seja cuidando da minha hortinha, fazendo trilhas aqui nos parques nacionais, ingerindo alimentos naturais, nutritivos, ou optando por alternativas naturais a produtos de beleza, produtos de limpeza, etc. Mas, apesar dessa minha proximidade, né, com a natureza e constante busca por um estilo de vida mais natural, com menos substâncias sintéticas, menos substâncias industrializadas, eu nunca tinha tido contato com algo tão eficaz, tão potente e tão seguro como são os óleos essenciais, né? Nada natural que tivesse essas características. Então, como que eu conheci, né, os óleos essenciais? Bom, eu costumava ser uma pessoa um tanto ansiosa. A minha ansiedade, eu acredito que a ansiedade da maioria das pessoas, ela era como se fosse no subconsciente. Então, eu tinha os sintomas, né? Eu tinha taquicardia, ou dependendo da situação, eu ficava com pensamentos repetitivos, etc. Mas eu não tinha consciência de que isso era uma ansiedade. E eu acreditava que isso era normal nos dias de hoje, né? Por causa do nosso estilo de vida moderno e ainda mais para nós mulheres, né? A gente desempenha tantos papéis ao mesmo tempo e a gente ainda tem esse instinto natural de cuidar dos outros e às vezes a gente esquece também de cuidar de nós mesmas, né? Então, eu tinha essa ansiedade, mas eu acreditava que essa ansiedade era natural. Então, eu tinha essa crença até o momento em que, infelizmente, eu tive uma crise do pânico, tá? Eu fui parar no hospital, eu acreditava que eu estava morrendo, foi um momento muito assustador. Isso aconteceu na noite anterior à minha volta para a Austrália, então eu tinha ido para o Brasil para visitar minha família, para me casar, etc. E na noite anterior à minha vinda para a Austrália, do nada, eu tive essa crise.
Foi um dos momentos mais assustadores da minha vida. Quem aqui sofre de ansiedade ou já passou por um episódio de pânico pode se identificar. Depois desse episódio, eu tinha medo de ficar sozinha, medo de ir para entrevistas, de enfrentar desafios normais, diários, assim. E isso foi muito debilitante para mim, né? Eu não estava acostumada com isso, acho que ninguém tá. E, na verdade, eu mal conseguia lembrar sobre isso. Quando eu começava a lembrar, eu já bloqueava o pensamento, porque a crise do pânico, ela funciona como um ciclo vicioso, né? Quando você tem o medo de ter a crise, os sintomas se desencadeiam. E quando os sintomas começam a se desencadear, você tem mais medo. E aí dá mais sintomas e mais medo, enfim, o resto da história você já sabe, pode acontecer uma nova crise. Então, eu mal me permitia lembrar disso, quanto mais falar abertamente sobre isso, né? E ainda mais para diversas pessoas, assim, como eu estou fazendo agora. E é por isso que eu acho muito importante também falar sobre isso, porque depois que eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais, eu tive contato com muitas pessoas que passaram pelo que eu passei e que não conversavam sobre isso, justamente por causa dessa dificuldade. Bom, então como que eu tô aqui, né, falando abertamente sobre isso com vocês, sem o medo de ter uma nova crise, sem, enfim, sem ter os sintomas? As coisas começaram a melhorar e muito quando uma amiga minha, Laisa, me apresentou os óleos essenciais. Inicialmente, eu era muito cética, tá? Porque por mais que eu acreditasse no poder medicinal da natureza, eu nunca usei nada natural que fosse potente. Eu não acreditava que uma ou duas gotas de alguma coisa, de algo natural, poderia me ajudar no estado que eu estava. Eu achava que os óleos até poderiam ajudar, mas muito pouquinho, uma coisa muito leve. E hoje eu entendo que eu tinha essa crença, né, de que os produtos naturais são fracos, muito por causa das minhas experiências passadas com outros produtos naturais e até com óleos essenciais de outras marcas, que realmente não tiveram um impacto significativo na minha vida. Bom, apesar de eu estar cética no momento em que eu fui apresentada, eu decidi tentar, porque eu não podia simplesmente não testar. Eu não queria partir já para um ansiolítico, para um remédio sintético, né, que tem várias contraindicações, te deixa dopado, é difícil de se acostumar, e depois é mais difícil ainda de deixar de tomar. Enfim, era a opção que eu tinha, a opção que eu decidi tomar naquele momento, então eu comprei o kit de óleos essenciais, não esperando muita coisa. Bom, no dia em que o meu kit chegou, eu estava mal, eu estava com tensão no corpo, dificuldade de respirar, pensamentos repetitivos, eu estava sentindo mal mesmo. E eu estava muito ansiosa. Então, o que eu fiz foi praticamente isso, tá? Eu peguei o vidrinho de lavanda, que é este aqui, eu abri e eu inalei do frasco mesmo. Foi só isso que eu fiz. E eu não tenho palavras para descrever assim o efeito que isso teve em mim. Em alguns segundos, depois que eu inalei o óleo, eu já comecei a sentir os sintomas indo embora pouco a pouco. E depois de alguns minutos, eu senti uma paz profunda. Só esse momento de alívio fez valer a pena a minha decisão de testar os óleos. Mas depois, né, com o uso diário, eu fui só melhorando. E em menos de uma semana eu senti que algo realmente grande, realmente impactante tinha acontecido, né? Porque eu voltei a me sentir confiante, positiva, como eu me sentia antes. E hoje, após meses utilizando diversos óleos todos os dias, eu posso dizer com certeza que eu nunca me senti tão bem, tanto no quesito emocional, quanto no quesito físico, mental e até no quesito espiritual. E não é só por causa do efeito dos óleos, né? Quem já utiliza os óleos aqui pode entender. Não é só o efeito direto de um óleo que você utiliza para um objetivo específico, tipo lavanda para ansiedade, mas porque eles me ajudaram a retomar e a manter hábitos saudáveis que eu tinha perdido.
Então, por exemplo, eu passei a dormir muito melhor, eu tenho muito mais disposição para sair da cama de manhã, para fazer exercício físico, a minha digestão voltou a funcionar muito bem, eu tomo muito mais água por causa dos óleos essenciais, eu me sinto mais otimista, mais equilibrada emocionalmente. Gente, TPM, a minha TPM é assim, sei lá, acho que uns 10% do que era antes, para vocês terem ideia, sabe, do poder que eles têm. Então, assim, como tudo isso melhorou e foi ao mesmo tempo, foi realmente uma transformação mesmo de vida que eu senti. E aí, claro, né, eu comecei a apresentar para minha família, para os meus amigos, e eu vi eles também se sentindo melhor, melhorando de dores musculares, rinite, insônia e várias outras questões, né? Então, vocês devem estar se perguntando, o que são, né, essas substâncias mágicas que causam um impacto tão grande na vida de tantas pessoas? Bom, Hipócrates, o pai da medicina, ele já falava que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos voláteis, naturais, que dão às plantas os seus aromas distintos. Eles são como se fosse o sistema imunológico da planta, né? Então, ao mesmo tempo que eles protegem essas plantas de insetos, fungos e bactérias prejudiciais, eles também atraem insetos benéficos, insetos polinizadores a essas plantas. Se vocês olharem a imagem da esquerda, ela é uma flor de lavanda, tá? E as imagens da direita são de sacos de óleos essenciais que estão nessa imagem 10 mil vezes magnificados. Então, essa bolinha roxa que está aí é a bolsinha de óleo essencial que fica na flor da lavanda. Os óleos essenciais, eles não são algo novo, tá? Tem uma tendência muito grande acontecendo hoje em dia, tem gente tendo, o acesso aos óleos essenciais é muito maior, mas eles não são novos. Existem relatos de produtos à base desses óleos essenciais pelos egípcios em 3000 a.C., depois pelos gregos, romanos e diversos outros povos, né, em tratamentos de beleza, preparação de alimentos, cerimônias religiosas, cirurgia, perfumaria, manutenção e tratamento de saúde. Então, eles não são algo novo, eles sempre existiram. O que é novo é a forma pura, totalmente pura e prática como a doTERRA oferece esses óleos incríveis para gente. Bom, você pode estar se perguntando, né? Tudo bem, então se a gente já sabe disso, das propriedades terapêuticas que os óleos têm há milênios, por que que a gente continua utilizando tantas alternativas sintéticas para absolutamente tudo? E por que que eu só estou aprendendo sobre isso agora, né? A história inteira fica para uma próxima aula mais específica sobre isso, porque ela é muito longa, mas de forma bem resumida, essa mudança de hábitos, né, de soluções naturais para produtos sintéticos, ela teve origem no controle do conhecimento durante o século XVIII e na ascensão da indústria farmacêutica, com o pico dessa mudança acontecendo no século XX, quando surgiram as drogas sintéticas, tá? Bom, aqui eu preciso fazer um parênteses para deixar algo muito claro. Tanto eu quanto a doTERRA, a gente entende que as drogas sintéticas têm o seu valor, e eu sou extremamente grata por essas drogas existirem, né? Mas é o uso indiscriminado, o uso para absolutamente tudo, sabe? Para as queixas mais simples, como uma dor de cabeça, para uma dor de estômago, que não faz sentido e que acaba adoecendo a gente, né? São drogas muito fortes para utilizar para coisas para desequilíbrios muito leves, né, do organismo. Então, por exemplo, né, se você utiliza um remédio sintético, para que você vai utilizar um remédio sintético? Para enxaqueca, que vai te dar efeitos colaterais, como uma dor de estômago e vai causar diversos outros desequilíbrios no seu corpo, quando na maioria das vezes uma única gota de óleo essencial de peppermint vai trazer esse alívio de forma mais rápida, mais eficaz e mais segura, né, para gente. E ao invés dos efeitos colaterais, você vai ter o que a gente chama de benefícios colaterais, tanto físicos, quanto mentais, quanto emocionais. Então, o que seriam
né, esses benefícios colaterais. Quando você utiliza o Peppermint para dor de cabeça, por exemplo, além do alívio da dor de cabeça, indiretamente você vai ter abertura das vias aéreas, ou seja, você vai respirar melhor, vai ter mais disposição e mais foco. Ou seja, ao invés de utilizar algo sintético, feito em laboratório, que vai te dar uma baita dor de estômago, você pode usar algo que vem da natureza, algo que sempre existiu e que vai te trazer diversos benefícios secundários. Além disso, os óleos essenciais eles não atuam só no sintoma, eles atuam também na causa, tá? Então, por exemplo, muitas vezes eu tinha dor de cabeça emocional, tá? Por causa da ansiedade. Se eu utilizasse um remédio sintético para essa dor de cabeça, ele iria atuar na dor de cabeça, que é o sintoma, mas a minha ansiedade ia continuar, certo? Já utilizando o lavanda, tanto o sintoma da dor de cabeça quanto a causa, que é a ansiedade, diminuem. Então é realmente diferente, são duas coisas totalmente diferentes. Os óleos essenciais têm esses benefícios colaterais que é incrível. Bom, então os óleos essenciais, eles são extremamente puros e potentes. Aqui só lembrando que tudo que eu falar nessa aula é referente aos óleos essenciais da doTERRA, porque eu não consigo comprovar pureza e qualidade de outras marcas, tá? Para vocês terem uma ideia, uma única gota de óleo essencial de Peppermint doTERRA equivale a 28 xícaras de chá. Então, essa é a potência dele. Então, por isso que a gente sempre indica a menor dose possível, né? 1 ou 2 gotas, por ser algo extremamente puro e concentrado. Isso também quer dizer que eles rendem muito. Um frasco de 15 ml, por exemplo, ele tem em média 300 gotas, 300, 250, 300, ou seja, 250, 300 usos, 300 doses, vamos dizer assim. Então, apesar dele ser pequenininho, ele rende muito, ele demora muito para acabar, porque uma gota geralmente é suficiente. Os óleos essenciais, eles também são extremamente versáteis, né? Porque diferentemente dos remédios sintéticos, que são geralmente compostos por um único composto isolado, os óleos essenciais possuem diversos compostos, cada um com diversos benefícios terapêuticos. Por isso, quando você lê aquela lista gigante de benefícios do óleo essencial, não se assuste, né? Quando eu comecei a utilizar os óleos, meu marido perguntava: para que serve esse óleo? E aí eu começava a falar a lista dos benefícios. Mal chegava na metade, ele falava: isso não é possível, é poção mágica? Como que é possível uma substância ter tantos benefícios diferentes? Se você já fez a pergunta, vamos lá, não é mágica, não é crença, é ciência. E as imagens da direita, elas comprovam isso. Elas são testes de qualidade, tá? Que a doTERRA, um dos testes de qualidade que a doTERRA faz, nos óleos essenciais, tá? A de baixo, ela é o teste feito no óleo essencial de melaleuca. Vocês estão vendo a quantidade de risquinhos que tem dentro do gráfico e a lista gigantesca do lado? Isso são todos os compostos existentes nesse óleo essencial. Já a imagem de cima é do mesmo teste, só que feito com uma substância sintética apenas para referência. Então, são apenas 3 compostos, certo? Por isso essa diferença, por isso que o óleo essencial de melaleuca tem tantos benefícios, porque ele é complexo, ele não é uma substância isolada. A gente está acostumado, né, toda vez que a gente tem uma queixa, ir na farmácia e comprar um remédio que só serve para aquela queixa. E quando a gente tem uma queixa diferente, a gente vai na farmácia e compra outro remédio. Os óleos essenciais, eles te dão autonomia para cuidar de você e da sua família, sem ter que recorrer a remédios pesados toda vez que você tem um estresse, uma dor de cabeça, uma insônia, etc. Além deles poderem ser utilizados para prevenção. E, gente, de novo, né, não é crença, é ciência. Os óleos essenciais funcionam, independentemente da pessoa acreditar ou não. Existem centenas de estudos científicos que comprovam isso e um número ainda muito maior do que esses estudos de pessoas que foram beneficiadas imensamente por esses óleos. Tá? Então, se você tiver curiosidade, faz uma breve pesquisa, você vai ficar impressionado com os resultados dessas pesquisas. E também por não saber disso antes. Bom,
Agora vocês já entendem um pouco o que são os óleos essenciais, então eu gostaria de falar o porquê que eu escolhi a doTERRA, né? Quais são os diferenciais da doTERRA. Quando eu me apaixonei pelo óleo de lavanda da doTERRA, eu já tinha experimentado diversas outras marcas. E infelizmente eu não tive resultados, né? Era um cheirinho gostoso ali e tal, mas não tinha um poder terapêutico. Depois da minha melhora chocante, eu decidi pesquisar. E além de entender o porquê dessa diferença, o porquê que era tão diferente assim, eu acabei me apaixonando pela doTERRA e, enfim, decidi trabalhar com isso. Então, a marca doTERRA, né, ela quer dizer dádiva da terra, o presente da terra. O primeiro grande diferencial é a pureza e o grau terapêutico. A doTERRA nasceu há 12 anos nos Estados Unidos, do sonho de alguns amigos em oferecer os óleos essenciais mais puros e com maior grau terapêutico já vistos. Eles são tão puros que no Brasil ainda são os únicos a ter o certificado de pureza e grau terapêutico, que é o CPTG, e são os únicos a ter autorização da Anvisa e da Covisa para uso interno, ou seja, ingestão. Essa pureza, ela se deve a todo o cuidado que a doTERRA tem, desde o plantio até o envasamento, aplicando mais de 50 testes de qualidades que são realizados por diversos laboratórios diferentes e repetidos em cada uma das etapas do processo. Tá, mas você pode estar se perguntando, legal, Aline, tem esse certificado aí, tem autorização da Covisa, da Anvisa, mas por que que isso é importante para mim, né? Para mim como consumidor? Bom, infelizmente ainda existem empresas que não têm controle de qualidade, que adicionam enchimentos como álcool, óleos vegetais e até óleos minerais para baratear o custo, e até pior, que falsificam o produto completamente, utilizando substâncias sintéticas que lembram o aroma natural. Isso pode causar problemas seríssimos de saúde e é muito difícil de identificar, a não ser que você tenha um frasco, né, do óleo essencial de doTERRA e um frasco de uma dessas marcas que fazem essas ações terríveis, e você inalar os dois, aí você vai perceber a diferença. Vai parecer que o doTERRA você está inalando um campo de flores e o outro você vai perceber que parece um produto de limpeza mesmo, assim, artificial. Então, com os óleos doTERRA, você tem a certeza que você e sua família estão utilizando um produto que é 100% natural, puro, seguro, e você também sabe exatamente pelo que você está pagando, né? Você não vai estar pagando por uma coisa diluída ou uma coisa, enfim, você vai pagar menos, mas vai estar diluída. E, gente, é muito incrível. Já cansei de apresentar os nossos óleos para pessoas que tiveram experiências com outras marcas, e mesmo eu sabendo disso, a reação delas ainda me impressiona. Só de inalar o óleo essencial, elas ficam sem palavras por minutos, assim, já me perguntaram, mas o que é isso? Isso não é óleo essencial, o que é? Bom, talvez o que você provou antes não era óleo, mas isso é óleo essencial, porque o aroma, só pelo aroma, é muito diferente. A pessoa fica chocada, é inconfundível. Um outro diferencial é a transparência, né? Então, isso é uma coisa que ganhou meu coração, que é o sistema de rastreio que eles fornecem aos consumidores. Cada frasco de óleo contém um código de rastreio. Quando você coloca esse código de rastreio no site source2you.com, ele mostra o resultado de todos os testes de qualidade que foram feitos no lote do seu frasco, então no óleo essencial que você tem na sua mão. Ou seja, né, além da doTERRA fazer de tudo mais um pouco para garantir a pureza dos óleos e tal, ela ainda fornece todas as informações dos testes realizados nos óleos. Isso chama transparência e confiança no que eles fazem. Um terceiro diferencial é o cuidado desde o cultivo. Bom, além do controle da qualidade e da pureza, o alto grau terapêutico, poder terapêutico que os óleos têm, se deve, né, ao fato de que os óleos doTERRA são extraídos de plantas que são cultivadas em seu habitat nativo. Ou seja, a copaíba, ela é cultivada no Brasil, a tangerina também. O melaleuca, que é originário aqui da Austrália, é cultivado aqui, a lavanda na França e assim por diante. Daí você vai se perguntar de novo, né? Tá bom, Aline, mas por que isso é importante para mim? Bom, essa eu queria que meu avôzinho tivesse vivo para explicar para vocês, mas eu vou fazer o meu melhor. As plantas, elas são cultivadas em seu habitat, as plantas que são cultivadas, né, no seu habitat de origem,
elas atingem o mais alto grau terapêutico porque elas contam com as condições ideais de solo, de clima e de colheita. Quer ver um exemplo? Vocês já comeram uma fruta no país de origem e a mesma fruta em outro país, ou até em estados diferentes do Brasil? Se vocês provarem o abacaxi ou o mamão aqui da Austrália, por exemplo, eu tenho certeza que se vocês gostam dessas frutas, vocês vão passar a gostar um pouquinho menos, porque não fica doce. Não fica doce por causa das condições de solo, de clima, etc. Então, se a planta é cultivada num habitat que não é ideal, ela pode até sobreviver e dar frutos, mas ela não vai produzir o mesmo óleo essencial e com certeza ela não vai ter o mesmo grau terapêutico. Tá? Então, de novo, né, até as marcas que não falsificam e não colocam preenchimento nos produtos, se elas têm uma única fazenda onde elas cultivam todas as plantas no mesmo país, ali no mesmo local, para baratear o custo que muitas fazem, esses óleos eles não vão ter o mesmo grau terapêutico, ou seja, eles não vão ter os mesmos benefícios para a saúde, né? Além de que essa empresa ela não vai estar ajudando os pequenos agricultores do mundo todo, como a doTERRA faz. Então aqui a gente entra no quarto grande diferencial da doTERRA, que é a responsabilidade social e ambiental. Que é uma das coisas que mais me motivam a fazer o que eu faço todos os dias. A doTERRA ela tem o Co-Impact Sourcing e o Healing Hands, que são projetos em que ela desenvolve parcerias mutuamente benéficas no mundo todo. Então, além dela pagar o valor justo ao agricultor, ela leva água potável, ela constrói escola, ela doa hospitais, ela faz diversas outras ações em prol dessas comunidades, o que mostra que ela realmente se preocupa, né, com essas famílias. Vale a pena assistir os vídeos desses projetos no YouTube, gente, é emocionante. Bom, agora eu vou entrar um pouco nas formas de uso, tá? Então, o primeiro tipo de uso é o uso aromático. O uso aromático ele se dá tanto por um difusor, quanto a inalação do óleo diretamente do frasco, quanto a inalação direto da palma das mãos. Esse uso ele é extremamente eficaz para o suporte emocional. Quando você inala o óleo essencial, ele é diretamente processado pelo nosso sistema límbico, né? Você inala, os receptores que estão dentro do nosso nariz entram em contato direto com o sistema límbico, onde é processado. O sistema límbico é a parte do cérebro que é responsável pelos processos emocionais e onde a gente guarda as nossas memórias e as nossas lembranças, né? Tanto as que a gente tem consciência, quanto as que a gente não tem. Por isso, as pessoas ficam tão chocadas com os óleos essenciais quando elas experimentam pela primeira vez, né? Se vocês estivessem aqui, por exemplo, eu ia pegar o óleo essencial de Peppermint, que é esse aqui. Eu ia falar para vocês me darem a mão de vocês. Eu ia pingar uma gota. Opa, uma ou duas. Pode esfregar uma mão na outra. E inalar por 5 vezes. Gente, não tem como passar o aroma por computador, mas quem já utiliza os olhos vai se identificar, vai saber bem do que eu tô falando. As vias aéreas, elas se abrem instantaneamente. Você se sente elevado e toda a tensão que você podia estar sentindo vai embora. Isso acontece muito rápido, né? Porque em 2 segundos, esse óleo essencial atinge o sistema límbico. Em 2 minutos, ele vai parar na nossa corrente sanguínea. Em 20 minutos, ele está em todas as células do nosso corpo. Tá? Então, uma das melhores formas, né, de se utilizar o óleo essencial aromaticamente é com um difusor. Eu tenho um aqui para mostrar para vocês, com um difusor, que é este aqui. O difusor ele faz muita diferença porque ele permite que todos que estão à nossa volta, né, todos que estão no mesmo cômodo, no mesmo quarto, se beneficiem. E também é uma forma muito prática e eficaz de tratar quem tem resistência aos óleos. Então, idosos, crianças e até pets. Mas é muito importante utilizar um difusor apropriado para garantir a conservação do grau terapêutico desses óleos. Ele tem que ser pelo menos ultrassônico, ou seja, não aquecer o óleo essencial, e feito de material resistente, tá? Porque os óleos derretem alguns tipos de plástico.
A doTERRA, ela tem um difusor perfeito, que é esse que eu mostrei para vocês, o Petal 2.0, que foi lançado recentemente. Se vocês quiserem saber mais sobre o difusor, depois entre em contato comigo ou com a pessoa que te convidou para essa aula. E tem diversas outras características que seriam interessantes ele ter. Bom, o segundo tipo de uso é o tópico. Como os óleos essenciais doTERRA são altamente puros e concentrados, é quase sempre recomendada a diluição para o uso tópico. Bom, vocês podem estar se perguntando, né? Tá bom, Aline, então no que eu diluo? Em água? Não, gente, os óleos essenciais, eles são lipossolúveis, ou seja, eles têm que ser diluídos em óleos vegetais, nunca minerais, tá? O óleo de coco fracionado do Terra, que é esse aqui, é o mais indicado, porque ele é um óleo que não cheira, não mancha e não endurece, como aquele que a gente compra no mercado. Dependendo do que você for fazer, se você for fazer, por exemplo, um desodorante, tudo bem você usar o que endurece, porque aí você vai querer uma coisa mais pastosa. Mas se você for passar no rosto, é ideal que você utilize uma coisa mais leve, um óleo mais leve que não vai deixar o seu rosto oleoso. Ele também não tampa os poros da pele e ele promove uma hidratação saudável. Bom, por que que a diluição é recomendada, né? Além da questão dos óleos essenciais serem altamente concentrados, eles também são voláteis, ou seja, eles evaporam muito rápido. Então, quando a gente dilui o óleo essencial em óleo vegetal, além de poder aplicar numa área da pele, né, espalhar em uma área muito maior, isso vai fazer com que o óleo essencial fique mais tempo grudado na sua pele, aumentando a absorção desse óleo pela pele. Além de que você economiza utilizando dessa forma, né? Ou seja, não tem por que não diluir. Na grande maioria das vezes, é melhor essa diluição, tá? Existem centenas de recomendações para uso tópico, então algumas delas são para promover a saúde, prevenir o envelhecimento precoce da pele, para aliviar a tensão muscular, estimular a circulação, minimizar manchas e cicatrizes, tratar queimaduras e por aí vai. O terceiro tipo de uso é o uso interno ou a ingestão. Esse é um uso exclusivo da doTERRA, tá? Pela questão que eu já mencionei da pureza. O uso interno, ele se dá tanto por ingestão do óleo em água, com mel, no chá, no preparo de alimentos, ou através de cápsulas. A ingestão, por exemplo, do óleo essencial de lemon, ele promove o detox do corpo como um todo. E as cápsulas auxiliam no uso interno quando o gosto do óleo essencial não te agrada. Por exemplo, algumas pessoas utilizam o lavanda para ansiedade internamente. Como lavanda é um óleo floral, tem gente que sente que está bebendo perfume, né, quando ingere o lavanda. Então, a cápsula vegetal, ela auxilia, né, ela faz esse uso interno mais tranquilo. Eu sempre indico deixar o uso interno por último, tá? Porque na grande maioria das vezes o uso aromático e o uso tópico são satisfatórios, são suficientes para ajudar no que você está buscando. Então, agora você já entende um pouco o que são os óleos essenciais, como eles funcionam, as diferentes formas de uso. Então, vamos falar um pouquinho sobre os óleos. Você pode estar se perguntando, né? Quais óleos essenciais eu devo usar? Para responder essa pergunta, eu vou jogar uma outra pergunta para vocês, tá? Então, o que vocês gostariam de sentir mais? Você gostaria de sentir mais disposição, mais paciência, mais felicidade, mais foco? E o que você gostaria de sentir menos? Você gostaria de sentir menos dificuldade de digerir alimentos, menos alergia, menos tristeza, menos ansiedade, menos insônia, dor muscular e por aí vai. Acho que vocês já têm uma ideia, né, do que vocês gostariam de sentir menos ou mais. Então, eu vou apresentar para vocês os 12 principais óleos da doTERRA, os mais usados e os que vão mudar a sua saúde, tá? Bom, eu vou começar pela lavanda, tá? Então, a lavanda, ela é o óleo da comunicação. Ela ajuda a superar sentimentos de não ser visto, ouvido ou entendido. Ela tem um potencial relaxante, auxilia em casos de ansiedade, de depressão, dor de cabeça de origem emocional. Ela estimula a produção do colágeno quando utilizado na pele
minimizando marcas de expressão. Ela também é hidratante para a pele, tem propriedades analgésicas, antissépticas e anti-inflamatórias, aliviando alergias e acelerando o processo de cura de queimaduras e cortes. Ela estimula a produção de melatonina, que é que é o hormônio do sono, responsável pelo sono. Então, ela afeta positivamente o sono. E diferente das alternativas convencionais, a lavanda não dopa, ela não causa dependência, ela não faz você ficar meio lesado assim quando você utiliza. Então você dorme bem e acorda disposto. O segundo óleo é o frankincense. O frankincense é o óleo da verdade ou o rei dos óleos, né? Esse é um dos meus óleos preferidos. Ele é extremamente precioso. Ele ajuda a se reconectar com o divino, independente da sua religião. Ele promove essa conexão espiritual profunda que só experimentando para entender. Ele te traz para o presente, ou seja, ele te enraiza, né? Ele é um óleo grounding, aterrador. Segundo a Bíblia, o olíbano foi um dos presentes dados a Jesus Cristo pelos reis magos, junto com mirra e ouro. Então, independente da crença religiosa, né, isso mostra o quão precioso ele já era há milhares de anos atrás. Ele traz equilíbrio emocional, te traz para o momento presente, como eu já comentei, proporciona sentimentos de paz, relaxamento, satisfação e bem-estar geral, tem potencial antidepressivo e ansiolítico também, assim como lavanda, e auxilia nos casos de insônia também. Para o uso estético, ele melhora a aparência da pele, então diminui o envelhecimento precoce, marcas de expressão, reduz a oleosidade e manchas. Ele não sai do meu blend para a pele, eu faço uma misturinha de óleos essenciais para a pele e esse é um óleo que está em todas as misturinhas que eu faço. Ele é regenerador celular e auxilia na produção de novas células saudáveis. E o mais interessante, né? Ele tem a ação potencializadora dos demais óleos. Ou seja, se eu puder indicar um único óleo para vocês terem em casa, eu indico o olíbano. Ele vem na maioria dos kits com um desconto muito bom. Bom, o lemon, né, o limão siciliano, ele é considerado o óleo do foco. Promove a alcalinização e desintoxicação do corpo por causa da alta concentração de limoleno. Ele também auxilia no sistema imunológico, respiratório e gastrointestinal. Ele eleva o humor, promove sentimentos de alegria e melhora a fadiga mental, facilitando o foco e o aprendizado. Ele também pode minimizar sentimentos de incapacidade. Sabe quando você tem aquele sentimento não consigo, não aprendo, não posso, etc. O lemon é ideal. Eu uso muito ele também na limpeza da minha casa. Vocês sabiam, por exemplo, que a nossa casa chega a ser 5 vezes mais tóxica do que o exterior da nossa casa? E parte disso é por causa dos produtos de limpeza que a gente coloca dentro da nossa casa. Então, além de natural, o lemon é desodorante e desengordurante. Para limpeza de vidros, ele é incrível. E quando você utiliza os óleos na limpeza da casa, você acaba tendo benefícios colaterais. Ou seja, né, além de limpar a casa, você tem ali os benefícios emocionais porque você está indiretamente inalando o óleo. Além de que o aroma fica maravilhoso. Ele apoia na perda de peso, ele é delicioso para saborizar água, eu só tomo água com o lemon, e isso faz a minha ingestão de água aumentar muito. E um cuidado que você tem que ter com o lemon é que por ele ser um óleo cítrico, da mesma forma que a fruta, limão, pode manchar a pele, o óleo também. Então, se você aplicar um óleo cítrico na pele, você tem que evitar a exposição solar por 12 horas, tá? Bom, o peppermint, que é a hortelã-pimenta, ele é considerado o óleo do coração exultante. Ele é ótimo para dor de cabeça, enxaqueca, traz disposição e ânimo. Ele é o primeiro óleo que eu utilizo todos os dias. Assim que eu acordo, eu inalo o lemon. Eu inalo o peppermint para dar disposição, para eu acordar já respirando bem, para eu conseguir levantar da cama mais animada.
Ele abre as vias aéreas, né, pela alta concentração de mentol, e é ótimo em casos de rinite e sinusite, ele é descongestionante. Ele ajuda na falta de foco e ele te eleva. Auxilia também no crescimento capilar e no controle da celulite. E ele auxilia também no tratamento de vícios, né, principalmente de cigarro. Bom, um outro óleo, que é um dos óleos mais utilizados da terra, é o melaleuca, ou tea tree, como é conhecido aqui na Austrália. Ele é o óleo dos limites energéticos. É um dos óleos mais versáteis. Ele possui 92 compostos diferentes, como vocês viram lá naquele gráfico, e aplicações físicas, emocionais e energéticas ilimitadas. Ele promove a função imunológica saudável, é antifúngico, é um excelente anti-inflamatório e ele ajuda a criar limites energéticos saudáveis. Ou seja, quando você tem dificuldade de dizer não, ele é um ótimo óleo para se utilizar. É um tônico natural para peles tanto secas quanto oleosas, atua bem em acne, para espinhas, para cavos, para todos os tipos de acne. Até aquelas acnes que dá cisto, sabe? Uma cliente minha, ela estava com muita acne aqui na Austrália, porque o clima é muito seco. E, gente, é impressionante. Ela utilizou o melaleuca e em menos de uma semana a pele dela virou outra, assim, melhorou muito, muito, muito. Depois eu mando uma foto para vocês, se vocês quiserem ver. Ele auxilia também nos casos de cândida, dor de ouvido. Só lembrando que dor de ouvido é uso externo, tá? Nunca coloque óleo essencial dentro de ouvidos, nariz e olho. Ele auxilia em dor de dente, lábios rachados, herpes, manchas, afta e gengiva sensível. O orégano é considerado o óleo da humildade e do desapego, então ele ajuda a diminuir o orgulho. Se você colocar ele no difusor, quando uma pessoa tem dificuldade em ouvir feedback, ou quando você está com dificuldade de desapegar, tanto de coisa material quanto de coisa emocional, ele dá um bom suporte. Ele é ótimo para quando você está exausto no final do dia. Ele é um poderoso antifúngico, até mais que o melaleuca. Ele é antioxidante, imunoestimulante, ou seja, dá um bom suporte ao sistema imunológico. E o único cuidado que você tem que ter com o orégano é que ele é considerado um óleo quente, ou seja, ele necessariamente tem que ser diluído, tá? E ele não é utilizado, não é indicado que utilize ele por mais de 10 dias consecutivos, porque justamente por ele ser muito antibiótico, né, por ele ser muito forte em relação a vírus, bactérias e fungos, se você utilizar ele por um longo período de tempo, ele pode matar as bactérias saudáveis também. Mas lembrando que essas são todas informações gerais, né, e que você deve sempre utilizar as indicações de um consultor, seguir as indicações do rótulo. Bom, o próximo óleo é o copaíba. O copaíba é considerado o óleo da vida. Durante o século XVI, a copaíba começou a ser utilizada pelos indígenas no Brasil para fins anti-inflamatórios e analgésicos, e até hoje ela é valorizada, né, pelas propriedades que suportam o sistema cardiovascular, imunológico, respiratório, digestivo e nervoso. Ela é extraída da nossa Amazônia, de 4 espécies diferentes da planta. Eu, pessoalmente, tomo 2 gotas de copaíba todos os dias, de forma sublingual, que é a indicação do Dr. Hill, um dos médicos que mais entende sobre óleos essenciais no mundo. Os americanos, eles são loucos pela copaíba, eles utilizam esse óleo há muitos anos, muito antes da gente entender os benefícios da copaíba. Ela promove uma pele limpa quando aplicada topicamente, com textura uniforme, com aparência uniforme. Diminui a aparência de imperfeições, celulites e vermelhidões. Ela também é expectorante, você pode usar com o brief, quando você tem tosse, e ela desinflama células a nível celular. Bom, o tangerina, originário do Brasil, ele é o óleo do elogio e da criatividade. Ao mesmo tempo que a tangerina eleva o humor, ela também é levemente calmante. Então, isso é muito interessante, porque ela ajuda a trazer sentimentos positivos,
dá ânimo e instiga a criatividade. Ela pode auxiliar também a diminuir a ansiedade, estresse, depressão e medo. A tangerina auxilia em casos de prisão de ventre e nos casos de crianças que fazem birra para comer também. Quando a criança não está querendo comer ou está falando que não está com fome, se você difundir a tangerina no difusor, dá um ótimo suporte para isso. O tangerina tem sido essencial também no meu controle da ansiedade, tá? Além do lavanda, porque quando eu me sinto para baixo, eu sempre recorro a um óleo cítrico e eu utilizo também de forma preventiva para isso. A tangerina também pode auxiliar nos casos de estria e celulite, por ter o potencial de estimular a circulação e de desintoxicar o sistema linfático. Ela também promove o equilíbrio da oleosidade da pele, tanto pele seca quanto ressecada. Bom, agora eu vou falar sobre os mixes de óleo, os blends, tá? Que são exclusivos da doTERRA, você não vai encontrar em outra marca. Então, o primeiro deles é o Breathe, ou Easy Air, como é conhecido aqui na Austrália. Ele é o óleo da respiração, então é um blend respiratório. Ele é ideal para todas as ites, tá? Rinite, bronquite, sinusite, etc. Ele é maravilhoso também para ronco. Você pode aplicar ele com o Deep Blue na sola dos pés, ele vai dar um ótimo suporte para diminuir ronco. Ele é incrível para casos de síndrome de pânico também, porque como ele abre as vias aéreas, ele aumenta a oxigenação do corpo e ele acalma. Então ele diminui ou ele chega até a cancelar a crise na hora. Ele não pode ser ingerido, tá? É apenas uso tópico e aromático. Um outro mix é o Deep Blue, ou Ice Blue, como é conhecido aqui na Austrália. Ele é o óleo de renderador, é o nosso gelol natural, só que mais eficaz, mais seguro e mais barato. Então, ele alivia dores e tensões nos músculos e nas articulações. Ele é perfeito para uma massagem relaxante após um longo dia de trabalho. Ele pode ajudar em casos de dores de crescimento de crianças, fibromialgia, artrite, artrose, dor no pescoço, tendinite, hérnia de disco e por aí vai. Dores no geral. Ele é utilizado pelos times de futebol do Corinthians e do Palmeiras, tanto antes quanto após os treinos, porque ele ajuda a relaxar a musculatura e evitar a lesão. Ele ajuda também a diminuir dores emocionais causadas por sofrimento físico e ele ajuda a identificar a dor como professor, ou seja, ótimo também para pessoas que ficam estressadas no trânsito, diminui histerias em situação de dor. Esse blend também não pode ser ingerido, tá? Ele é formulado principalmente para uso tópico. O On Guard é o óleo da proteção física e emocional. Ele dá um ótimo suporte ao sistema imunológico. Ele protege contra ameaças ambientais e sazonais. Quando utilizado no difusor, ele ajuda a proteger o ar do ambiente de vírus e bactérias. Ele tem esse poder de combater vírus e bactérias. Ele é ideal para ser utilizado, portanto, em ambientes com atendimento ao público, né? Ou ambientes que têm uma circulação grande de pessoas. Ele é uma alternativa natural e não tóxica para a limpeza da casa. Para vocês terem uma ideia, uma pesquisadora americana mostrou que quando aplicado a uma superfície, uma única gota de On Guard preveniu um grupo de bactérias super resistentes a antibióticos comuns de se desenvolverem por 7 dias consecutivos. Tá? Então, ele é realmente potente. Ele também está disponível em spray de limpeza para as mãos, aí no Brasil, e ele ajuda a regular a resposta inflamatória saudável, né? Cicatrização de feridas e até a saúde celular. Ele é um potente antioxidante e ele auxilia nas funções respiratórias também. Opa, estava aqui. Bom, o último óleo que eu gostaria de apresentar para vocês é o Zengest, ou Digest Zen, como é conhecido na Austrália. Ele é o óleo domador da barriga. Ele é ideal para todas as questões ligadas ao aparelho digestivo. Ele é um dos mais queridos da doTERRA e meu também. Além dele aliviar problemas digestivos,
ele também aumenta a absorção de nutrientes. Ou seja, mesmo que você se alimente bem com alimentos frescos e variados, vale a pena adicionar ele nos seus hábitos diários, porque ele vai fazer com que você tire o máximo proveito daquele alimento. Ele é um blend elaborado a dedo para azia, refluxo, cólica, infecção alimentar, dor de cabeça relacionada à alimentação, cólica de bebê, síndrome do intestino irritável, dor de estômago, enfim, tudo que você imaginar do trato digestivo. Ele me ajuda até com a intolerância à lactose, né? Então, às vezes eu como algum alimento que tem laticínio e eu não sabia. Quando eu descubro, eu faço a ingestão do Zengest, eu passo topicamente também no abdômen e os sintomas caem assim para 10% do que eu teria sem ele. Bom, então, por onde você pode começar, né? A doTERRA, ela oferece a opção de se cadastrar como cliente preferencial para você ter acesso a benefícios incríveis, né? Então, ao se cadastrar como cliente preferencial, você ganha 25% de desconto em todos os produtos desde a primeira compra. Você também ganha o suporte de um consultor para a vida toda, o acesso à nossa comunidade virtual, que é incrível, onde a gente compartilha dicas, informações, receitas, depoimentos. É incrível, gente. É uma das partes que eu mais gosto do Terra, é esse compartilhamento de informações. Você também ganha acesso ao nosso programa Fidelidade, que é um dos mais generosos que eu já vi, onde você pode ganhar produtos de graça todos os meses, ganhar pontos para trocar por produtos e acesso a promoções exclusivas para membros. Existem duas opções de cadastro. Você pode ou pagar uma taxa de R$ 90 no Brasil e de $35 aqui na Austrália, e escolher os produtos que você quer comprar, que é a opção da esquerda. Ou você pode fazer o que a grande maioria das pessoas fazem, por ter um custo-benefício muito maior, que é se cadastrar com um kit. Cadastrando com o kit, você fica isento da taxa, tá? Então você não vai pagar aquela taxa de R$ 90 ou de $35. Você tem acesso aos óleos mais comprados, com um desconto gigante desses óleos por ser um kit. Você vai ter uma farmacinha natural ao alcance das suas mãos. Isso vai te dar autonomia para cuidar de você e da sua família, sem ter que ficar indo toda hora na farmácia, enfim, sem ter que recorrer a drogas sintéticas. E com ele, você vai ter os benefícios emocionais, físicos, mentais e produtos que vão satisfazer 80% das suas necessidades de bem-estar. Tá? Então, agora eu vou passar pelos principais kits, os mais comprados e os com melhor custo-benefício. Bom, o primeiro kit é o kit Soluções Naturais. Ele é o mais completo, é o kit que toda casa deveria ter. Além dos 12 principais óleos que eu comentei, ele tem um total de 22 óleos. Ele tem a pasta de dente, o Deep Blue em pomada, o shampoo e o condicionador que são incríveis. O meu cabelo é outro com esse shampoo e esse condicionador. O óleo de coco fracionado. E se você comprar esses produtos sem ser cliente preferencial, você pagaria R$ 3.889, mas quando você fizer o cadastro, você já ganha um desconto de R$ 1.500, dando um total de R$ 2.384. Além do mega desconto, né, que você tem nesse kit, por comprar o kit como um todo, você ainda ganha o difusor Petal 2.0, que é maravilhoso, e a caixa organizadora. Esse kit está disponível aqui na Austrália também. Os produtos que vêm nele são um pouquinho diferentes. Então, quem estiver aqui, depois me pede o catálogo de kits que eu passo para vocês darem uma olhada. O segundo kit é o kit essencial para o lar. Então, esse é o kit mais comprado da doTERRA e não é à toa, tá? Ele vem com os 10 principais óleos, todos de 15 ml, menos o Deep Blue, que só existe no frasco de 5 ml mesmo. E ele tem o difusor de graça, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse difusor sozinho ele custa R$ 369. Então, nesse kit ele vem como brinde. O valor normal dele é R$ 2.343, mas quando você se cadastra, ele vai sair por R$ 1.264, ou seja, uma economia de R$ 1.079.
Ele é bem completo, você vai conseguir resolver 80% das necessidades da sua casa com esse kit. E ele vem com o difusor, né? E o difusor, gente, é vida. Na Austrália, esse kit também está disponível, ele é praticamente igual, ele só vem com o óleo de coco fracionado. Agora tem aquelas pessoas que podem dizer, eu não posso investir nesse momento nesse kit, né? Eu não tenho essa opção. Então, o que a doTERRA fez? Ela criou uma versão mini, uma versão miniatura desses kits. O Kit Brasil Living, ele é um exemplo dele. Então, ele vem com 10 óleos, com os 10 principais óleos, só que ele vem com os frascos menores, com os frascos de 5 ml. Então, ele é ideal se você quer experimentar os óleos, mas você não quer pagar o valor cheio, você quer ter acesso aos 25% de desconto e todos os benefícios que os membros cadastrados têm. A diferença, então, é que ele vem nos frascos menores e que, diferente do kit anterior que eu comentei para vocês, ao invés do Zengest e orégano, ele vem com o tangerina e o copaíba. Ele sai de 865 por 559 para quem é cadastrado, ou seja, uma economia de quase R$300. Na Austrália, esse kit ele não está disponível, mas tem uma versão bem parecida, que é o Family Essentials, que é a versão exata do anterior, só que miniatura. Então, vem os mesmos óleos do Home Essentials, só que miniatura. A partir do momento que você faz o seu cadastro, você passa a ter o acesso aos 25% de desconto. Mesmo que dali para frente você compre um único óleo apenas, ou que você compre um mês, depois no outro não. Me perguntam muito, mas se eu me cadastrar, eu preciso comprar todos os meses? Não, não tem nenhuma obrigação, tá? Não existe nenhuma obrigação quando você se cadastra. A não ser que você queira fazer parte do programa Fidelidade, acumular pontos e tudo mais, mas isso é uma escolha sua, tá? E você, enfim, compra quando achar necessário. Bom, agora eu vou falar sobre a melhor parte, né, que é as promoções de setembro. Gente, na real, assim, eu tive que quebrar a cabeça para colocar todas as promoções de setembro nesses slides, porque esse mês está muito generoso. Não cabia as promoções e é bem capaz de você ganhar alguma outra coisa que eu não coloquei aí. Bom, no Brasil, se você se cadastrar com qualquer um dos kits, ou soluções naturais, essencial para o lar ou Brasil Livre, em qualquer um que eu apresentei, e você se cadastrar até 72 horas após essa aula, você ganha o Copaíba de 5 ml, que tem um valor de R$92. E se você se cadastrar com um dos 2 kits normais, sem ser miniatura, além do Copaíba, você ganha o Vetiver de 15 ml. Os dois juntos têm o valor de 323. Ou seja, além dos descontos, você ainda ganha 2 óleos maravilhosos que, se você descontar esse valor do kit, o kit vai sair praticamente de graça. Alguns dos benefícios do Vetiver incluem redução de estresse e ansiedade, equilíbrio emocional, efeito calmante e suporte ao sistema imunológico, ou seja, nossas defesas, né, contra vírus, bactérias, etc. O Copaíba eu já contei um pouquinho sobre os benefícios deles para vocês. Não percam, porque eu acho bem provável ter promoções como essas no próximo mês. As promoções da Austrália, tá? Então, deixa eu ver aqui porque eu não lembro muito bem de cabeça. Esse mês a gente tem o Reward Booster, que é os 30% de volta. Ou seja, se você se cadastrar no mês de setembro, você ganha 30% de volta em pontos para trocar por produtos grátis. Geralmente demora 1 ano para atingir esse nível de reward. Eu coloquei aí no slide a quantidade de pontos que você já ganha se cadastrando com cada um dos kits. Então, com o kit miniatura, você já ganha 1 ou 2 óleos, depende do óleo que você escolher. Com o Home Essential, você ganha mais ou menos 2 ou 3 óleos. E o Nature Solution, você ganha uns 4 óleos em pontos, tá? Que você pode trocar. E se cadastrando com um dos kits normais, sem ser o miniatura, você ainda ganha esses 3 produtos que estão aí. O Copaíba Soft Gels e o Yellow Mandarin,
que é um produto exclusivo dessa promoção, ou seja, você não encontra para comprar. Esses 3 juntos têm um valor de US$ 150, tá? Esse é o valor deles. Ou seja, se você escolher o Home Essentials, que é o segundo kit que eu mostrei, e descontar o valor desses produtos, você vai estar pagando menos do que no kit miniatura para ter o kit Home Essentials. Mas enfim, depois me chamem no privado que eu mostro o cálculo, eu falo sobre as promoções em mais detalhes. Bom, gente, desculpa que eu passei um pouco do tempo. A nossa aula se encerra por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou abrir agora para perguntas. Me sigam nas redes sociais, tá? O Well Plus Oil, tanto no Instagram quanto no Facebook. Fiquem à vontade para me mandar mensagem também no WhatsApp. Ah, e eu gostaria de fazer um convite para vocês. Na semana que vem, nesse mesmo horário, eu vou apresentar a oportunidade de negócio do Terra para vocês. Então, se você tem vontade de fazer o que eu faço, de trabalhar de casa, fazendo o seu horário com algo que transforma a vida das pessoas, recebendo feedbacks positivos de pessoas falando quanto os olhos ajudaram elas todos os dias, não perca essa reunião. Ela vai ser pelo Zoom também e ela é gratuita. Eu vou colocar o link no Instagram ainda hoje, então se inscrevam também porque as vagas são limitadas. Bom, agora é com vocês, parece que eu estou falando com nada, que é muito estranho. Abram seus microfones, me falem o que vocês acharam, qual parte vocês mais gostaram, quais dúvidas vocês têm. Oi, Aline. Oi, eu sou amiga da sua mãe. Oi, Tereza, tudo bem? Ela que me convidou para assistir. Achei muito legal. Nossa, você falou super bem, foi muito bom. Obrigada. Eu tinha ideia, assim, mas não sabia de tudo isso que você explicou, não. Foi muito legal. Muito Parabéns. obrigada. Que bom que você gostou. Fico feliz. Sim. Agora eu vou ver o que eu levo aqui. Tá ótimo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Ah, obrigada. Imagina. Deixa eu dar uma olhada no chat também. Tá. Ah, estão me perguntando aqui. O modo de uso dos óleos vem escrito nos kits ou os consultores dão as instruções? Nos kits, dependendo do kit que você comprar, vem um pouco de informação, tá? No kit Kids, por exemplo, vem um pouco mais de informação, mas o ideal, independente de vir ou não no kit, é que você passe por uma consultoria para que o consultor entenda o seu estilo de vida, o que você está buscando, o estilo de vida da sua família, para que seja passado protocolos personalizados para você. Então, essas informações que eu passei na apresentação, elas são informações genéricas, mas é muito importante que eu, ou se algum outro consultor te chamou para essa aula, tenha acesso, entenda o seu estilo de vida, entenda suas características específicas, para realmente passar algo personalizado para você e depois também faça o acompanhamento, ajuste algum protocolo. Então, é bem importante que isso ocorra, tá? Alguma outra pergunta, gente? Me contem o que vocês mais gostaram. Tem dúvida? Quem é? Deixa eu ver. Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, e você? Tudo bem Eu também. estou na Austrália, na verdade, eu queria depois saber os valores da Austrália. Sim. E minha dúvida é, se eu tenho, eu gostei de 4, por exemplo, do top 10 que você passou. Uhum. Não é? Qual Ó, que é quer a... participar também. Não é aqui não, né? Ah, não é? Perdão. Qual Gente, que é se a... não for a Vanessa falando, coloca o microfone no mudo, apesar de que não tá interferindo também. Pode falar, Vanessa. Na verdade, assim, qual é a ordem de eu usar? Por exemplo, um você falou para passar na mão e cheirar. Todos, se todos forem dessa ordem, eu posso misturar tudo de uma vez só? Eu uso um, tem que esperar 10 minutos para poder esfregar o próximo na mão? Como é que faz o tempo para falar de 4, por exemplo? Olha, na grande maioria das vezes, quando a gente faz o protocolo, nessa parte de passar na mão e inalar, a gente passa apenas um. Tá? É interessante colocar um período entre cada um dos óleos para que o seu corpo possa metabolizar um óleo antes de você expor o seu corpo a outro óleo. Mas assim, em relação ao uso aromático, não tem
tanto problema você misturar, e quando você coloca no difusor, você pode sim fazer blends diferentes, com óleos essenciais diferentes, e aí você vai ter um resultado combinado desses óleos. Eu não consigo dar uma resposta específica, porque vai depender muito do que você está buscando, do benefício que você quer ter, e do modo de uso que vai ser indicado para esse benefício. De uma forma genérica, respondendo de uma forma genérica, não tem problema misturar, mas vai depender do que você está buscando, vai depender do benefício que você está buscando, vai depender dos óleos que são escolhidos. Na grande maioria das vezes, 1 ou 2, 3 no máximo é suficiente. Bom, muito obrigada. Imagina. Obrigada pelas explicações, fiquei impressionada com todos os benefícios dos óleos. Sim, os óleos têm muitos benefícios, eu também fiquei. Quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, como eu comentei, né, o meu marido, Gabriel, ele perguntava os benefícios, e eu também, assim, o primeiro contato que eu tive, quando eu li a lista de benefícios, eu ficava muito chocada, porque parece aquelas, como chama, aquelas propagandas que tinham antigamente, de um negócio que você tomava e curava tudo, frieira, não sei o que, umas coisas meio doidas assim. Mas quando eu entendi a ciência por trás, quando eu entendi o porquê que eles têm todos esses benefícios e o porquê que a gente não está acostumado a ter acesso a substâncias que têm muitos benefícios e não apenas um, aí eu entendi e eu fiquei impressionada também. Deixa eu ver o que mais estão perguntando aqui. Oi, Aline, não entendi bem o óleo de coco fracionado. Quais óleos precisam de ser diluídos com esse fracionado? Bom, para uso tópico, a indicação é que você dilua todos os óleos essenciais no óleo de coco fracionado ou em outro óleo vegetal. Você pode usar óleos vegetais diferentes, tá? Até azeite você pode usar óleo de abacate, óleo de semente de uva, óleo de jojoba, enfim, vários óleos vegetais. O óleo de coco fracionado ele é o mais indicado por ele não deixar a pele oleosa, por ele ser leve, para ele não manchar e não ter cheiro também. Alguns óleos eles têm um cheiro muito forte e isso interfere no aroma do óleo essencial. Mas em relação à pergunta de quais óleos precisam ser diluídos, a resposta genérica, todos. A diluição ela vai depender da idade da pessoa, vai depender da sensibilidade da pele da pessoa. Então, isso também é algo que tem que ser tratado durante a consultoria, tá? É feito um protocolo específico para você, mas sempre pode diluir os óleos, porque você aumenta também o tempo que esse óleo essencial vai ficar em contato com a pele e, consequentemente, a absorção desse óleo essencial pela sua pele. Se você aplicar o óleo essencial puro, alguns óleos podem ser aplicados puros, tá? O lavanda pode, por exemplo. Mas se você aplicar ele puro, ele vai evaporar muito rápido. Você nem vai ter tanto benefício quanto se você diluísse ele. Então, por isso que, na grande maioria das vezes, é melhor que você dilua o óleo. Tá, Fabiana? Me avisa se eu respondi a sua pergunta. Deixa eu ver qual outro. A Dani Capelato falou aqui, tenho usado para basicamente tudo. Descobri uma outra Dani após conhecer e usar os óleos. Que bom, Dani, ficou muito famosa. Fico muito feliz. Muito feliz. Vanessa, muito obrigada pela explicação. Manda mensagem depois. Tem uma aula online agora. Beijos. Beijos, Vanessa. Boa aula. Ferjabura, existe algum óleo que as crianças não podem ou varia a dosagem? Fer, depende da idade da criança, tá? E depende do óleo também. Por exemplo, o óleo essencial de orégano, ele é um óleo muito forte. Para adulto com pele normal, ele já é recomendado que você utilize apenas uma gota por dia e sempre muito diluído, tá? Então, não é muito recomendado que crianças utilizem orégano. Como a criança tem a pele mais sensível, ela precisa de uma diluição maior, e aí eu posso passar também, tem uma tabelinha de diluição por idade, e é bom sim evitar alguns óleos, tá? Mas a gente tem, a Doterra tem o Kit Kids, que é um kit que já é preparado para crianças, ele é muito prático, ele vem já nos frascos Rolon, já diluídos, então a própria criança, até muitos pais ensinam as crianças a utilizar os óleos quando eles sentem algo específico, mas no geral
é apenas uma diluição maior e também não é indicado o uso interno, tá? Ingestão para crianças até 12 anos. Beleza? Imagina. Sana, algum óleo é contraindicado para mães que amamentam? Sana, mães que amamentam, o ideal é que você procure seu médico antes de utilizar óleos essenciais, tá? Porque existem poucos óleos que são não são contraindicados, mas que podem ter um efeito, por exemplo, na lactação. Tá? O óleo de peppermint, por exemplo, existem pesquisas que mostram que ele pode diminuir a quantidade de leite, mas tanto durante a gestação quanto para mães que amamentam, é ideal que você procure o seu médico antes, porque ele conhece, né, suas características específicas, o seu histórico médico, e por você estar amamentando uma criança que está em desenvolvimento, é ideal que você tenha o aval do seu médico antes de utilizar, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, no chat é isso. Gente, vocês têm alguma pergunta? Se quiser abrir o áudio, conversar comigo, não me deixar aqui falando sozinho, deixa eu ver. Renata está perguntando. Não sei se tu sabe dizer, Aline, ou se foge muito do tópico, mas qual a diferença de óleos e florais? Não abri o áudio porque estou sem mic. Tudo bem, Renata. Os óleos essenciais são diferentes dos florais porque os óleos essenciais, eles são extraídos pela... nossa, deu branco agora. Difusão, né? E quando, no processo, para retirar o óleo essencial, sai óleo essencial e sai água embaixo. Então, o óleo essencial, ele é passado... Imagina que a planta está aqui, tá? Passa-se um vapor por esse óleo essencial. Esse vapor passa por um cano e vai para um outro recipiente. Quando esse cano ele é esfriado, esse óleo essencial com água, ele cai no recipiente, e aí como ele é um óleo, ele fica a água embaixo e o óleo em cima. O que é utilizado, que é óleo essencial, é só a camada que está em cima, é o óleo puro. O que está embaixo é o que a gente chama de floral. É a água com um pouquinho de óleo essencial. Então é como se o floral fosse um óleo essencial extremamente diluído. Essa é a diferença. O uso tópico ou ingestão são mais eficazes que o uso aromático? Por exemplo, se a pessoa tem enxaqueca ou a memória não é boa, qual método seria melhor? Ana Karina. O uso tópico ou ingestão são mais eficazes que o uso aromático? Não necessariamente, Karina. O uso aromático, ele tem um canal direto com o sistema límbico, tá? Então, ele é mais rápido, e dependendo do benefício que você está buscando, ele é mais eficaz, principalmente para benefícios emocionais, tá? Então, ele vai ser mais eficaz nesse caso. No caso de enxaqueca, o uso tópico, ele é suficiente, você não precisa ingerir. Se você aplicar, se você pegar o peppermint, se você pegar o peppermint, colocar uma gota na ponta do dedo, esfregar um dedo no outro e passar nas têmporas, você vai ter um alívio muito grande de enxaqueca e dor de cabeça. Na grande maioria das vezes, cancela a dor de cabeça. E vai depender um pouquinho a origem da sua dor de cabeça, tá? Se for uma dor de cabeça emocional, por exemplo, ao invés do peppermint, é mais indicado lavanda. Isso é algo que a consultora vai te passar. Então, novamente, é muito importante entender outras coisas além de apenas queixa. Tá? No caso de memória. No caso de memória, eu uso tanto o uso aromático quanto o uso tópico também são suficientes, tá? Renata. Entendi, muito obrigada. Imagina, Renata, obrigada a você pela pergunta. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Eu sei que tá ficando um pouco tarde para vocês. A Fabiana perguntou como ela entra em contato com você. Gente, para entrar em contato comigo, vocês podem tanto me enviar uma mensagem no WhatsApp, que está aí na tela de vocês o número,
ou vocês podem entrar em contato comigo nas redes sociais, tá? Me sigam lá no Instagram, Well Plus Oil, ou no Facebook também. E eu tô totalmente à disposição de vocês. Ana Karina, muito obrigada, foi ótimo. Muito obrigada a todos, muito obrigada pela participação, obrigada por estarem aqui comigo até tarde. É um prazer enorme compartilhar essas informações com vocês. Eu estou totalmente à disposição, tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais, e espero de coração que eu possa ter feito diferença na vida de vocês, que vocês experimentem os óleos e que eles tenham o mesmo efeito na vida de vocês que eles tiveram na minha. Obrigada, gente. Um grande beijo. Boa noite para vocês do Brasil e bom dia para nós aqui da Austrália. Obrigada, beijo. Obrigada, Isabela.